vou apagar a luz da chácara, mas só avisa essa senhorinha aí que aqui é um camping. Eu já tenho essas luzes aí há pelo menos aí uns 5 anos já instalada. Então, sabe, ninguém tá colocando luz aqui para se promover não, tá? No final de maio de 2026, um caso vindo do interior do Paraná tomou conta das redes sociais brasileiras. Vídeos mostrando luzes misteriosas no céu acumularam milhões de visualizações. O autor das gravações era Mike Leão, influenciador conhecido pelo trabalho de resgate de animais em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Segundo ele, tudo começou após uma sequência de acontecimentos incomuns. Vou fazer meu pitocado, tá? Tava passando bastante avião, os animais estavam muito agitados, eu não tô conseguindo pegar os stories dos animais, mas tem ali no destaques, olha, a minha cerca tava derrubada, a cerca elétrica. Animais agitados, sons estranhos vindo da mata e durante a noite o aparecimento de luzes que ele descreveu como um possível objeto voador não identificado. Em poucos dias, o caso ultrapassou as fronteiras do Paraná. Ganhou espaço em portais de notícias, programas de televisão e comunidades de ufologia. Mas conforme a repercussão aumentava, começaram a surgir dúvidas sobre o que realmente havia sido registrado. Afinal, Mike teria documentado um fenômeno extraordinário? Ou o episódio se transformou em um dos maiores mal-entendidos da internet brasileira? Pelo que entendi, é isso que vamos investigar. Eu vou falar uma coisa que eu não falei durante a semana inteira devido à repercussão de algumas pessoas que estão comemorando que um camping é nave espacial. Não fui só eu que vi, tá, galera? Tem outras pessoas que moram na região que pediram proteção pra mim. Falaram, Mike, aconteceu isso, mandaram foto, mandaram vídeo de outros ângulos. Só que eu não vou expor, galera. As primeiras publicações aconteceram no dia 31 de maio. Em vídeos gravados da varanda de sua residência, Mike mostrou pontos luminosos surgindo ao longe. Nas imagens, as luzes parecem alternar intensidade e posição. Em alguns momentos desaparecem, em outros reaparecem. Para quem assistia sem contexto, o fenômeno realmente chamava a atenção. Nos relatos publicados nas redes sociais, Mike afirmou que os acontecimentos começaram ainda durante a tarde. Ele relatou o comportamento incomum dos animais. Disse ter ouvido sons vindo da mata. Afirmou ter observado um objeto com formato semelhante a um olho ou disco luminoso. Posteriormente, chegou a produzir desenhos representando aquilo que acreditava ter visto. O conteúdo viralizou rapidamente. Seu perfil ganhou centenas de milhares de novos seguidores em questão de dias. Enquanto isso, o debate online se dividia em dois grupos. De um lado, pessoas convencidas de que algo fora do comum havia acontecido. Do outro, aqueles que defendiam a necessidade de uma investigação mais detalhada. Uma das primeiras perguntas levantadas pelos investigadores independentes foi simples: de onde exatamente vinham aquelas luzes? A questão parecia óbvia, mas em qualquer investigação desse tipo, determinar a origem geográfica do fenômeno costuma ser o primeiro passo. Utilizando referências visuais presentes nos vídeos, imagens de satélites e mapa da região, pesquisadores e criadores de conteúdos especializados em astronomia e observação do céu tentaram reconstruir a cena. O resultado apontava para uma possibilidade inesperada. Eu vou apagar a luz da chácara, mas só avisa essa senhorinha aí que aqui é um camping. Eu já tenho essas luzes aí há pelo menos aí uns 5 anos já instalada. Então, sabe, ninguém tá colocando luz aqui para se promover não, tá? Desliga a câmera aí, vamos fazer as lâmpadas aí, vamos fazer esse teste ao vivo aqui, vai. Final de semana sempre tem campista. Domingo as luzes estavam normais, como sempre. Os campistas saíram e eu não desliguei as luzes, ficou. Na mesma direção das luzes existiam propriedades rurais, áreas de camping e construções habitadas, ou seja, havia fonte de iluminação conhecida naquela região.
A hipótese extraterrestre ganhava um concorrente bem mais simples. A partir dessa descoberta, alguns investigadores decidiram reproduzir as condições observadas por Mike. O objetivo era verificar se as luzes vistas à distância poderiam ser produzidas por instalações já existentes na região. Durante os testes, luzes de chalé e estruturas de camping foram ligadas e desligadas. As gravações feitas a quilômetros de distância mostram algo surpreendente. Tá apagando as luzes, tá apagando as luzes aqui na câmera. Tá apagando, falta mais 3 ou 4 lâmpadas. O efeito visual obtido era extremamente semelhante ao que aparecia nos vídeos que viralizaram. Dependendo do ângulo, da vegetação e das condições atmosféricas, as luzes pareciam flutuar. Em determinados momentos, davam a impressão de se mover. Em outros, pareciam desaparecer completamente. O resultado fortaleceu significativamente a hipótese de uma origem terrestre para o fenômeno. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores envolvia a descrição da área. Em alguns relatos iniciais, Mike afirmou que o local era extremamente isolado. No entanto, moradores da região passaram a relatar a existência de chácaras, estradas e propriedades próximas. Enquanto a discussão sobre as luzes continuava, outro elemento passou a circular nas redes sociais, um suposto documento atribuído a ABIN. Segundo a imagem compartilhada, a Agência Brasileira de Inteligência teria procurado Mike para discutir o caso. A história alimentou ainda mais as teorias de conspiração, mas durou pouco. A própria ABIN negou a autenticidade do documento, informou que não havia feito qualquer contato relacionado ao episódio. Além disso, usuários identificaram inconsistências no texto, incluindo linguagem incomum para documentos oficiais. Na prática, o documento acabou sendo tratado como uma falsificação. Isso significa que o caso foi completamente encerrado? Não exatamente. Milhões de pessoas indo lá. Será que não é rentável mesmo a gente pegar e colocar um monte de luz aqui? A gente ter um monte de luz e dizer que é aqui? Mike continua afirmando que o primeiro avistamento foi diferente das luzes observadas posteriormente. Se eu fosse a vizinha, eu fosse um lascado, e eu juro por Deus, eu fosse o vizinho, eu fosse um lascado e tivessem visto na minha casa, eu estaria alugando por R$1.000 por cada pessoa que estivesse entrando lá. E como acontece em praticamente todos os grandes casos ufológicos, ainda existem pessoas que acreditam que nem todas as perguntas foram respondidas. Até o momento, nenhuma evidência verificável foi apresentada para sustentar a hipótese de um objeto de origem desconhecida. O que existe são relatos, vídeos e interpretações. E quando esses elementos foram submetidos a testes e verificações independentes, as explicações mais simples acabaram se mostrando as mais consistentes. O caso Mike Leão é um exemplo interessante de como um acontecimento local pode ganhar proporções nacionais em poucas horas. Também mostra como a investigação funciona. Não começa tentando provar uma teoria, começa tentando descartá-la, porque, na maioria das vezes, o extraordinário precisa enfrentar primeiro todas as explicações comuns, e nesse caso, pelo menos até agora, as explicações comuns parecem ter vencido. Mas e você? Acha que o mistério foi resolvido? Ou ainda existe algo sem explicação nessa história? Comenta aí, porque pelo que eu entendi, a investigação pode até ter terminado, mas a discussão certamente não.